queremos falar sobre 3 reis, né? A situação lá do livro de Gênesis, capítulo 14. Mas antes nós vamos fazer uma oração, amém? Pai, nós estamos na Tua presença, nós queremos agradecer a Ti, Pai, por esse final de semana maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Final de semana lindo, Senhor, cultos em todos os lugares, Senhor, nos lugares onde menos se esperava, está fluindo, as pessoas estão chegando, meu Deus, aonde a Tua palavra é levada, a Tua palavra é pregada, é ensinada, Senhor, haverá pessoas que vão querer Te ouvir, Senhor, porque existe uma sede da Tua presença, uma sede, um desejo da Tua presença, Pai, na vida das pessoas. E nós queremos pedir uma bênção sobre cada pastor, sobre cada missionário, sobre todo esse ministério da IDPB Manaus Moderna, que está espalhado, meu Deus, e há de se espalhar muito mais ainda. Quero te pedir uma bênção sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, já abençoando ele. Meu Deus, que as palavras que nós vamos meditar hoje, conversar, Senhor, que seja de grande edificação para cada um deles. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, quero pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 14, para nós meditarmos na palavra do Senhor, né? Então, eu queria convidar você, é uma meditação simples, fácil, né? E nós colocamos aqui esse encontro, né? Que Abraão teve com esses 3 reis, né? Abraão, ele se encontrou com 3 reis, né? Mas antes de falar sobre os encontros com esses 3 reis, deixa eu falar para você um pouco sobre um pano de fundo, né? Uma introdução, para que você possa compreender o que está acontecendo no capítulo 14. Se você já abriu, né? Faço questão que você abra para você me acompanhar, tá certo? Então, antes de falar sobre o assunto propriamente dito, eu queria fazer uma introdução sobre esse capítulo que eu acho muito válido. Muito bem, então o texto desse capítulo de Gênesis 14 relata um período de muita instabilidade política que estava acontecendo naquela região. Então nós temos aqui, ele começa falando sobre 4 reis, né? 4 reis lutando contra 5 reis. Então são 4 reis lutando contra 5 reis, né? Tá certo? Então, e esses 4 reis prevalecem contra os 5 reis, né? Então, como você pode ver, é um período de muita instabilidade na região, né? Sempre se ouviu de guerras, né? Sempre, né? Mas exatamente nesse período aqui, nós temos muita instabilidade, né? E Abraão, ele está vivendo nesse contexto ali, né? Ele vive naquelas mediações, naquelas cercanias, né? E ele está vivendo dentro desse contexto. Então, nós temos 4 reis, e aqui nós temos o nome desses reis, né? Arafel, rei de Sinear; Arioque, rei de Elazar; Kedorlaomer, rei de Elão, né? Quase não consigo falar; Tidão, rei de Geom. Todos esses 4 reis, né? Eles estão lutando contra 5 países pequenos, né? Eles lutam contra Sodoma, lutam contra Gomorra, luta contra um outro país chamado Admá, Zebuim e Belá. Então, os 4 reis iniciais estão lutando contra essas 5 cidades. E o fato é que esses 4 reis conseguem prevalecer contra as 5 cidades. Eles conseguem vencer, né? Os 4 primeiros reis, né, conseguiram vencer as 5 cidades, ou os 5 reis daquelas 5 cidades, saqueando, né, levando as pessoas, levando crianças, levando mulheres, levando idosos, destruindo tudo que tinham e levando todas as coisas de valor, inclusive alimentação, né? Então, quando os 4 reis vencem as guerras, né, vencem a guerra, né, contra essas 5 cidades, o que eles fazem? Eles saqueiam tudo, eles vão levando criança, mulher, idosos, né? Matam as pessoas à espada, eles destroem tudo, né? E pegam tudo que é de valor, né? Pegam tudo que é de valor, inclusive a alimentação, as plantações dele, e levam tudo com eles, né? Tá certo? Então, nesse meio, nesse momento também, é levado o sobrinho de Abraão, chamado Ló, né? Ló também é levado, juntamente com a sua fazenda, com as pessoas que estavam na sua fazenda, o seu gado, os seus bens, tudo é levado,
né? Tudo é levado cativo por esses 4 reis, né? Esses 4 reis. Então você está entendendo, amados irmãos? Então, mais uma vez, repetindo para você guardar no seu coração, o capítulo 14 fala de um período de instabilidade, onde 4 reis lutam contra 5 cidades e vencem essas 5 cidades e levam tudo que tinham, né? Levam mulheres, levam crianças, saqueiam as casas, né? Saqueiam tudo, levam os bens. E nessa movimentação desses reis, né? Como Ló, sobrinho de Abraão, tinha sua fazenda próximo de Sodoma, né? Ele tinha sua fazenda próximo de Sodoma. Os reis que venceram a guerra também saem arrastando Ló e levam tudo que Ló tinha, com a sua esposa, com seus filhos, né? Levam tudo, levam seus bens, levam tudo, né? Cativo, e levam escravizados, tá certo? Então está aqui para você entender o pano de fundo, né? Muito bem. Então, amados irmãos, vivendo nessa situação é que entra Abraão. A Bíblia diz que Abraão foi informado de que tinha acontecido, ou do que tinha acontecido com seu sobrinho, né? Abraão foi informado do que tinha acontecido com seu sobrinho. Então, como Abraão morava distante, mais distante de Sodoma, ele não foi atacado, tá certo? Mas ele ouve, né? Vem um informante e informa para ele que o sobrinho dele, que morava perto de Sodoma, tinha sido levado, né? Então, Abraão se sente numa situação de ter que fazer alguma coisa, né? Então, aqui está a primeira situação, né, que nós estamos vendo aqui, que Abraão se encontra ou luta contra os reis. E aí está o primeiro tópico que eu queria mencionar para você: os reis que vêm para destruir, né? Os reis que vêm para acabar, os reis que vêm para saquear, os reis que vêm para roubar as coisas, né? Embora vivendo um período um pouco mais distante da zona de conflito, podemos entender a preocupação de Abraão quando soube que seu sobrinho, que morava perto de Sodoma, agora havia sido levado cativo com sua família e seus bens. Abraão sente que alguma coisa precisava ser feito. Então, o que Abraão faz? Diz a palavra de Deus aqui, eu quero ler para você. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, ou seu sobrinho estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318 homens, e perseguiu aqueles invasores, aqueles saqueadores, né? Então a palavra de Deus diz que aí está, Abraão reúne os seus homens, né? São 318 homens, né? Tá certo? Da sua casa, nascidos em sua casa, treinados por ele, né? Então, quando Abraão sabe que seu sobrinho Ló foi levado, o que Abraão faz? Abraão apenas não deixa passar, não. Aconteceu lá com ele, é problema dele, é uma decisão dele, ele quis morar perto. Não. Ele é meu sobrinho, eu tenho responsabilidade por ele. Eu não vou deixar que isso aconteça com ele. Então nós estamos vendo, amados irmãos, o caráter desse homem de Deus, né? Lindo a atitude dele, né? Não é porque ele tem a fazenda dele no outro lugar, que eu não vou ligar para ele. Não, ele é meu irmão, ele é meu sobrinho, ele é filho do meu irmão, eu vou cuidar dele. Então Abraão reúne 318 homens e parte para buscar Ló, para arrebatá-lo das mãos daqueles saqueadores, né? Então diz a palavra de Deus: ouvindo, pois, Abraão que seu irmão ou seu sobrinho estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E a palavra de Deus diz, né, que Abraão foi vitorioso e tornou a trazer todos os bens que Ló tinha, e também trouxe Ló e seu irmão e seus bens, e as mulheres, e todo o povo que estava com Ló. Então Abraão foi vencedor, ele foi vitorioso, né, e trouxe de volta, né, Ló, os seus bens, as mulheres que viviam na sua fazenda, os homens lá, tudinho. Então, quer dizer, foi um trabalho bem sucedido, foi uma investida bem sucedida. Ele foi para resgatar, ele foi para salvar vidas, né? Então, amados irmãos, o que nós podemos aprender aqui, tá certo? O que nós podemos aprender aqui? Aprendemos que não temos que estar envolvido em todas as guerras, né? Mas algumas guerras nós precisamos nos envolver, especialmente aquelas guerras que têm a ver com a vida de pessoas, que têm a ver com salvação de vidas, né? Nós não temos que estar envolvido em todos os problemas, não, mas alguns problemas e algumas
áreas da vida nós temos que nos envolver, né? Quando Abraão viu o seu sobrinho, os seus bens, as pessoas que viviam na sua fazenda serem levadas cativos, ele falou: não vou poder deixar que isso aconteça, eu vou arrebatar, eu vou salvar meu sobrinho, né? Então veja bem, o objetivo de Abraão não é anexar terras, né? O objetivo de Abraão não é um objetivo político, ele não tem interesse em aumentar a fazenda e ficar com mais terras e mais territórios, né? Ele não tem interesse em dominar essas nações, ele não tem interesse em ficar com os bens dessa nação. Qual é o interesse de Abraão? É apenas a salvação de Ló, a sua família e os seus bens. Eu achei isso lindo, né? Essa motivação, é isso que motiva Abraão. Abraão não queria expandir territórios, Abraão não queria ser rei daqueles países. Não, vou vencer porque eu quero sentar no trono deles, quero ficar com as riquezas dele. Não. Abraão, o objetivo de Abraão era apenas a salvação de Ló, né? E sua casa, seus bens, a sua família, as coisas que Ló tinha. Então, amados irmãos, eu acho lindo isso aqui, porque muitas vezes nós nos envolvemos em guerras, né, que não tem sentido nenhum, né? E hoje, por exemplo, nós estamos vivendo uma batalha também, né? A batalha, né? A palavra de Deus diz que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas, né? O Evangelho, ele vive uma guerra constante. Agora, essa guerra não é para que a gente fique rico, não é para que a gente tenha poder, né? Essa guerra é pela salvação de vidas, né? O Evangelho, ele existe para a salvação de pessoas, tá certo? Jesus, quando pregou, Jesus buscava a salvação de pessoas, Jesus buscava pessoas, seres humanos que estavam sofrendo escravizados, né? Ele não queria aumentar territórios, ele não queria expandir o seu reino, né, de maneira física, natural, não, né? Ele não queria coisas, ele queria pessoas, ele queria conquistar corações. Então aí está. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Por que você se envolve em todas as guerras, né? Por que nós nos envolvemos em tudo que é guerra que encontramos? Não precisa. Basta você se envolver nas guerras mais essenciais. Aquelas guerras que tem a ver com salvação de vidas, né? Amém? Então é isso. Esse é o primeiro reis, os primeiros tipos de reis que Abraão enfrenta. Agora tem um segundo tipo de rei, tá bom? E a Bíblia diz no capítulo 14, lá mesmo nesse capítulo 14, do versículo 18 ao versículo 20, a palavra de Deus diz: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou todos os seus inimigos nas suas mãos. Aleluia, né, amados? Que palavra, né? Então Abraão, vendo isso, deu dízimo de tudo, né? Então aqui nós temos uma figura enigmática, que é Melquisedeque. Quem é esse rei, né? Esse é um outro tipo de rei. Não é como aqueles outros 4 reis anteriores, né? Homens, né? Carnais, que estão buscando invadir terra, saquear, não. Esse aqui é um outro tipo de rei. Esse aqui é um rei celestial. Então, a palavra de Deus diz algumas coisas sobre esse homem. Quem era então esse rei, esse Melquisedeque, né? A palavra de Deus diz que ele era o rei de Salém, né? Ele era tanto rei de Salém, como ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E lá no livro de Hebreus é dito o seguinte, que esse Melquisedeque, ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia. Ou seja, ele era uma pessoa não criada, ele não era deste mundo, entendeu? Então, é o que nós chamamos, na teologia, chama de teofania, ou seja, são aparições de Deus, tá certo? Em figura humana, tá certo? Antes de Jesus vir, ele apareceu várias vezes. Então nós podemos dizer que isso aqui é uma aparição, tá certo? Divina, tá certo? Em forma humana, tá certo? Embora ele não fosse um ser humano como nós, que temos pais, mães, temos toda uma linhagem genealógica, né? Tá certo? Esse aqui não. Diz a palavra de Deus lá no livro de Hebreus que ele não tem mãe, pai, não tinha nem mãe, nem pai e nem genealogia, ou seja, ele era uma criatura celestial, ele era um ser, não é uma criatura, ele é um ser celestial. Então, aí está, a palavra de Deus diz que ele tinha 2 funções, ele era rei de Salém e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Quantas vezes, amados irmãos, já apareceu esse rei, né, querido?
ele apareceu várias vezes, com certeza. Quantas vezes ele apareceu na história da humanidade, né? Quantas vezes o próprio Filho de Deus já apareceu várias vezes, né? Antes de vir ao mundo, com certeza. Isso aqui é uma aparição do Messias, do Filho de Deus, antes de vir ao mundo. Com certeza era ele mesmo. E a palavra de Deus diz que ele abençoou Abraão, e diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então quero dizer para você, querido, que Abraão, com 318 homens, venceu 4 reis, né? Esses 4 reis tinham vencido 5 reis. E Abraão não era um general, Abraão não era um coronel, Abraão não era militar, né? Abraão era um pastor. Abraão tinha a fazenda dele. Então, com 318 homens, vence esses 4 reis. O que é que você diz, amados? Isso não foi Abraão, né? Isso foi o Senhor, né? Isso era Deus que estava ali por trás, agindo na vida de Abraão, né? Foi Deus que deu a vitória para Abraão. Por isso que Melquisedeque falou assim: e bendito o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ou seja, ele entregou aqueles 4 reis nas mãos de Abraão, né? Então eu acho lindo isso aqui, tá certo? E aí veja bem, note que outra coisa que nós podemos aprender com isso aqui, note que também que ele oferece a Abraão. Olha o que ele oferece para Abraão. Ele vem trazendo o que, amado, nas suas mãos? Ele vem trazendo pão e vinho. Ora, pão e vinho, você lembra de alguém que também ofereceu pão e vinho? Jesus, né, amados? Na ocasião da Santa Ceia, o que ele oferece para os discípulos? Ele oferece pão e vinho, que representa a morte, né? O sangue e a morte do Filho de Deus, né? O vinho representa o sangue, né? E o pão representa o corpo do Filho de Deus, que foi sacrificado por nós. Então está aí a ligação entre os dois, né? Aquela pessoa que estava oferecendo pão e vinho, né, para Abraão, é a mesma pessoa que depois, 3.000 anos depois, oferece para os seus discípulos também pão e vinho. Acho lindo isso aqui para você, isso é muito enriquecedor. Então, logo Abraão, ele reconhece que ali se tratava de um ser celestial. Quando ele diz, ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão logo reconhece, pelas palavras, o rosto devia ser diferente, devia ter um brilho no rosto dele, devia ter uma beleza nas palavras dele, é uma unção, algo extraordinário no rosto desse homem. O que Abraão faz? Abraão pega e dá o dízimo de tudo que tinha, né? Abraão logo reconhece que se tratava de um ser celestial e reconhece que a vitória que ele tinha tido tinha vindo das mãos daquele Senhor. E Abraão pega de tudo que tinha, queridos, ele dá o dízimo para Melquisedeque, de tudo que tinha. Diz a palavra de Deus que Abraão entregou o dízimo, né, de tudo que tinha. E foi dali uma experiência celestial, né, encontrando com Melquisedeque, aquele homem que não tem pai, nem mãe, nem genealogia, aquele homem que é uma teofania, ou seja, uma aparição divina, tá certo, em forma humana, e falando conosco, né, e vendo, né, uma teofania. Que coisa tremenda, né, amados irmãos? Depois que ele vem da guerra, depois que ele vem perseguindo aqueles homens, depois que ele consegue libertar o seu sobrinho com os seus gado, com as suas coisas, né, traz o seu sobrinho. Então essa figura maravilhosa, celestial, lhe presenteia, lhe abençoa com pão e vinho. Eu posso dizer para você, querido, você chega às vezes na igreja, vindo de uma batalha, né, de uma semana dura, né, e chega ali, chega na casa de Deus, você recebe a palavra, você recebe Jesus, você abre o coração. Isso é maravilhoso, né? Isso é tremendo, isso renova a nossa vida. Eu creio que aqui Abraão, ele foi renovado, ele foi transformado, né? A alma dele ficou leve, né? Porque ele sabia que o Senhor tinha abençoado ele, agora tinha participado da ceia, do pão e vinho, coisas celestiais. Esse é o momento celestial na vida de Abraão, o encontro com o rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, chamado Melquisedeque. Pense nisso. Faça um estudo sobre Melquisedeque, você vai crescer muito mais nisso aí, tá bom? Agora vamos ver o terceiro tipo de rei que Abraão encontra, tá bom? Vamos ver então, tá certo? E a palavra de Deus diz, né, no versículo 21,
Diz o texto sagrado que o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as pessoas e os bens, toma para ti. Vou repetir mais uma vez. Diz o texto sagrado: e o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as pessoas e os bens, toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei as minhas mãos ao Senhor, Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio de correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão, salvo tão somente que os homens comeram, e a parte que toca aos homens que foram comigo. Entendeu? Então, eu estava aqui pensando, logo depois de Melquisedeque, aparece então o rei de Sodoma, querendo fazer um negócio com Abraão, querendo fazer um negócio. Então, existe aqueles reis que querem saquear, existe aqueles reis que querem tirar suas coisas, querem destruir, Existe aquele rei que é divino, que é celestial, que quer te abençoar, que traz pão e vinho, que te abençoa, que diz que foi ele quem te deu a vitória, foi ele quem te abençoa. Aquele rei que te eleva, Existe aquele rei que quer destruir você, mas aquele rei diferente, aquele rei que te eleva, que levanta a nossa alma. Mas existe um terceiro tipo de rei, aquele que quer negociar com você, aquele que quer negociar com você. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as pessoas e os bens, toma para ti. Eu estava pensando nessa palavra, E Abraão diz: olha, eu juro que eu não quero de ti um fio de sapato, eu não quero de ti um cadastro de sapato, eu não quero nada de ti, a não ser as coisas que os homens comeram, para que um dia você não diga: eu enriqueci Abraão. Eu estava pensando nisso aqui, amados irmãos. Abraão, ele reconhece a armadilha. Querido, logo depois da bênção, cuidado com a armadilha, Quantas coisas são aparentemente boas, Quantas coisas são aparentemente não tem nada de errado, mas que nos levarão a cair numa armadilha muito grande. Veja, se Abraão aceita aqueles bens, tá certo? Se Abraão aceita, ele estava caindo numa armadilha, querido. Depois aquelas pessoas iam difamá-lo: olha, ele tem essas coisas porque eu dei para ele, eu enriqueci, entendeu? Então Abraão disse: eu não quero nada de ti, eu não quero bens, eu não quero coisas, eu não quero nem um cadastro de sapato teu, eu não quero, fica com todas as coisas que é tua, entendeu? A não ser a comida que os meus homens já comeram, tá certo? Isso porque é uma empleitada de guerra, eu estava ali também defendendo o teu povo, mas eu não quero nada, eu não quero bens nenhum, eu não quero me enriquecer às tuas custas. Eu acho lindo isso aí, amados, acho lindo. Abraão logo percebe que mesmo tendo vencido a guerra e tendo direito aos despojos, resolve abrir mão porque sabia que aquele homem ia falar mal dele depois. Então, querido amado irmão crente, meu amado irmão companheiro, muitos negócios devem ser evitados, querido. Negócios que aparentemente vão trazer benefício para você, tá certo? Existem muitas ofertas que esse mundo oferece, que vai nos tirar dos caminhos do Senhor, ou que vai fazer com que a gente fique com aquele coração de ambição, Abraão viu os bens, Abraão viu as coisas, Abraão viu a quantidade de coisas, os despojos de guerra, mas ele segurou o coração dele: não, eu não quero ter essa ambição, eu não quero ter esses olhos, entendeu? Eu não quero olhar para as coisas das pessoas e cobiçar essas coisas, eu não quero isso para mim, entendeu, amado? Cuidado, amados irmãos, com as pessoas cujos olhos só veem as coisas materiais. Cuidado com essas ofertas de coisas, de bens, entendeu? De coisas, muito cuidado com isso. Nós temos que ter cuidado, para que os nossos olhos não cresçam em cima de algo, entendeu? E isso muitas vezes não é de Deus. Por que muitas pessoas caem em armadilhas terríveis, Porque por causa da ganância, por causa dessa cobiça que é despertada no coração, E nós temos que ter cuidado. É esse outro rei que vem, ele sempre vem, para tentar fazer negócios com a gente. Cuidado com pessoas que só vêm para fazer negócios fáceis com você. Deixa eu dizer para você, não existe nada fácil, meu amado. Não existe dinheiro fácil em lugar nenhum, querido.
sempre tem que haver trabalho, né? A moeda tem dois lados, não existe só facilidade, existe também um preço a ser pago, entendeu? O caminho da honestidade, o caminho da seriedade, exige que se pague um preço, meu amado, sempre haverá um preço a ser pago. Cuidado para não mudar o foco, veja, nós temos que ter o cuidado para não mudarmos o nosso foco, tá certo? Ele foi para a guerra para salvar o seu sobrinho, ele foi para a guerra para salvar o seu parente, salvar vidas. Ele não foi para a guerra para enriquecer, ele não foi para a guerra para enriquecer, tá certo? Ele foi para salvar vidas. O nosso trabalho como líderes não é para enriquecer, querido. Nós não estamos no Evangelho para nos tornar ricos, nós estamos no Evangelho para salvar vidas. Essa é a nossa missão. Entendeu? Nós estamos aqui, nós somos colocados, Deus nos tem dado vitórias após vitórias. Você está vendo o crescimento dessa igreja vindo por todo. Isso não é para que a gente se enriqueça, mas para que enriqueça o reino dele. Nosso objetivo é salvação de vidas, de almas, de pessoas, e não enriquecimento pessoal. Tá certo? Nós não estamos atrás de bens materiais para nós mesmos. Nós estamos atrás de ver pessoas sendo salvas e libertas e fazer com que esse evangelho se expanda. Então, que conclusão podemos tirar? Que conclusão podemos tirar? Cuidado com os reis que vêm para saquear e destruir. Jesus fala desse rei que vem somente para roubar, matar e destruir, né? Jesus fala desse rei, né? Que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. Você já conhece o rei celestial, o Melquisedeque? Você já conhece ele? Né? Você já conhece o rei celestial, aquele que ofereceu pão e vinho, aquele que ofereceu a sua vida por você? Já conhece esse rei diferente, né? E o terceiro rei, que você tem que ter cuidado com ele, né? Aquele rei que vem para despertar o seu coração para fazer negócios, para despertar a cobiça, né? Para despertar, o interesse por coisas. Aquele rei que só vem querer aparentemente beneficiar você, né? Mas na verdade vai tirar a sua bênção. Então eu queria deixar essa meditação para você, na esperança de que realmente venha a ser uma bênção para você, meu querido. E eu estava lendo esse capítulo 14 de Gênesis, e lendo, né, e meditando e pensando, meu Deus, quantas coisas nós temos aqui, né? Eu espero sinceramente que essa pequena palavra tenha sido uma bênção para você. Que Deus te abençoe. Pai, no nome de Jesus, eu estou com essas palavras abençoando meu irmão, pedindo que o Senhor dê força, que o Senhor edifique cada dia mais a sua vida, a sua família, a sua casa. Que essa pequena meditação, Senhor, esse relatório que foi dado aqui, seja para a tua glória e para a tua honra. Que o teu nome cresça, Pai, e que o nosso nome, que o meu nome diminua a cada dia, Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, vai fortalecer meu irmão, os pastores, os líderes, todos os crentes, Senhor, e aqueles que não são crentes, mas que um dia vão ser, aqueles que o Senhor está chamando, que não são hoje, mas serão amanhã. Meu Deus, as portas estão abertas, porque o Senhor Jesus morreu com os braços abertos numa cruz. Pai, no nome de Jesus, fica com meu irmão e dá para ele uma semana de paz, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, meu amado. Até amanhã, então. Muita paz para você. Até logo. Tchau.